Olá, e uma satisfação imensa estar aqui novamente no episódio 2 do Pod Mãe. Quero agradecer primeiramente a quem assistiu o episódio 1 com a Josiane e agora vamos para o episódio 2. Para quem não me conhece, sou Natália Ruedel, neuropsicopedagoga, terapeuta materno-infantil, mãe da Elisa e agora co-criadora do Pod Mãe. Quero agradecer a todos os meus parceiros que fizeram isso acontecer, estão fazendo isso acontecer. Primeiramente ao estúdio Gargamel Produções, que foi quem me incentivou aí a estar abrindo esse espaço aqui e também deu todo um suporte, um apoio aí, porque pense em alguém que não tem facilidade com tecnologia, né? E as empresas aí, as marcas que estão patrocinando essa temporada, Camu Camu, que está há 50 anos no mercado, uma confecção infantil, que foi a nossa entrevistada do episódio 1. A Xuxa Store, que está no mercado há muitos anos, trazendo aí momentos de lembranças eternas aí na vida das famílias com a sua agência de turismo. E a Arte Essência, uma farmácia de manipulação que nos traz aí muito bem-estar, conforto, auxilia aí na nossa saúde física e mental, que como mãe precisamos, né? E vamos lá. Então vou apresentar a vocês a nossa entrevistada de hoje, Mônica. Olá, Natália. É um grande prazer estar aqui com você no meu primeiro podcast da vida. Então eu estou um pouquinho tensa, mas muito feliz em estar aqui e falar de algo que é tão importante para mim, que é a minha empresa e o meu filho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, você estar aqui. Então, queria saber, Mônica, como surgiu aí a ideia de ter uma farmácia? Natália, eu escolhi a profissão de farmacêutica porque era algo que eu gostava, a área da saúde, ou do cuidar da pessoa. Então, quando eu iniciei minha faculdade, eu não pensava no que eu faria depois. Mas aí acho que Deus pôs no meu caminho um estágio em farmácia de manipulação que eu, de verdade, eu não conhecia muito bem, não sabia como era mesmo a dinâmica em uma farmácia de manipulação. E eu comecei esse estágio e eu descobri no momento que eu comecei que esse seria meu caminho. Então, sempre que eu pensava em farmacêutica, eu pensava em algo como uma indústria ou uma drogaria, talvez. Mas aí a farmácia veio conciliar algo mais possível, mais próximo, mas algo com que me encantava de verdade. Então, eu tive experiência em farmácias muito boas na cidade que eu estudei, que é Piracicaba, farmácias grandes, que me deu uma base muito boa de conhecimento, de como conduzir uma farmácia de manipulação. Então, foi dali que eu descobri. Aí, a ideia de montar uma para mim veio aos poucos, porque eu sabia da responsabilidade que era isso, do empenho, então veio aos poucos e com a ajuda de pessoas que estavam comigo, me apoiando na época. Acho que principalmente uma farmácia de manipulação, Sim. Né? Mexer aí com a saúde Sim. emocional de uma forma tão sensível, né? Eu acho que nessa questão, né, dos florais, da homeopatia, que pensa tudo nessa energia um pouco também, né? Exatamente. E eu enxergo uma diferença muito grande em uma farmácia de manipulação. A gente sabe do conceito do que é uma farmácia de manipulação, que é a produção de um medicamento individualizado. Então, o que a gente faz lá é feito para a pessoa, para a necessidade dela, o tipo de doença, a idade, o grau de evolução. Então, é feito individualizado. Então, a gente sabe desse conceito, mas o que tem mais por trás de tudo isso é quem trabalha que sente. Eu acho que os clientes que procuram uma farmácia de manipulação são diferentes dos clientes que procuram uma drogaria. Eu tive uma breve experiência em uma drogaria, que é aquela farmácia tradicional que vende o medicamento pronto. Então, geralmente, as pessoas que vão ali, elas estão com pressa, elas querem ser atendidas, querem comprar o que elas precisam. Foi o que eu senti. Do meu olhar, né, que eu tenho um curso de medicina germânica, eu acho que quem procura a manipulação não quer o mediatismo, né? Consegue entender que vai
além, né, Sim. disso. É um cuidado mais inteiro, né? Exato. Junta muito a saúde, acho que física e emocional, né? Exato, e a pessoa já vai com a consciência de que ela não vai levar o medicamento na hora, né? O medicamento vai ter que ser feito para ela. E geralmente a pessoa ela tem mais vontade de ouvir o farmacêutico, de ouvir o que ele tem a dizer, ouvir a experiência e o conhecimento dele. Então eu, Mônica, sinto que na farmácia de manipulação a gente consegue aplicar mais o nosso conhecimento. E eu acho que cada vez mais a gente tem sido mais reconhecido por isso, porque a gente estuda muito, a gente tem muito conhecimento do medicamento em si, a gente tem toda uma experiência ali para estar passando. Então eu percebo que a gente é mais valorizado. Não é só um achismo, né? Não desfazendo, entendeu? Eu sinto isso, entendeu? Infelizmente, porque as pessoas estão com pressa, às vezes elas não querem. Então eu percebi, com a minha experiência, de que a manipulação contemplava mais o que eu ansiava pela minha profissão mesmo. É, que é sobre isso, né? Sobre a gente ser encantado pelo que a gente faz, né? Para conseguir, né? Muito bom, né? E como você conseguiu adaptar essa rotina que precisa ter todo esse olhar na farmácia, de tudo que né, de você estar ali, da sua presença com a maternidade? Natália, eu acho que essa foi o maior desafio que eu tive na minha vida. Porque, assim, empreender não é fácil, né? Então, a gente vai e é um MBA da vida. Você não se prepara para isso. A faculdade de farmácia não te prepara para ser uma empreendedora. Para você mexer com fluxo de caixa, com marketing, com qualidade aliada a um preço compatível. Então a gente não tem preparação, a gente tem aquele encantamento de que você vai fazer o melhor com a melhor qualidade, que você Mas vai como, né? Fazer isso girar, funcionar. Exato. E se sustentar, né? Exatamente. E daí a maternidade veio e trouxe toda essa confusão, né? Eu já não tinha todo o meu tempo ali dedicado à farmácia. Tudo isso veio com muita intensidade, né? Então, eu tive que aprender a como lidar com tudo isso, como lidar com o meu tempo, como dar importância a tudo isso naquele momento, né? Então, é muito intenso, é muito complicado. A gente precisa de muito apoio, assim, de muita percepção, né? Mas a gente vai dando conta. Vai dando conta. Eu sei que foi um desejo muito grande seu de ser mãe, né? Sim, sim. E mesmo tendo esse desejo, sei que você, né, quis muito, se planejou para isso. Como você falou, a gente não consegue, né, se preparar, né? Não. Ainda foi muitos desafios. Sim, porque assim, na verdade, a maternidade para mim veio de uma maneira inesperada. Ela foi muito desejada por anos, porém foi inesperada porque foi numa mudança de vida minha, mudança de relacionamento, né? Vou colocar dessa forma. Sim. Então, talvez, como eu vou dizer, a gente não era o momento que a mulher planejava, pensava, né? Foi planejado, esse é o momento ideal. Talvez não era o momento ideal, mas para mim foi o momento ideal. Mas será que existe, né, um momento ideal? Sempre é, Por né? isso que, às vezes, o planejamento não é esperar o momento certo, entendeu? Mas, assim, se você olhar a história que a pessoa casa, né, se adapta ali com o marido... Os conceitos tradicionais, exato, de passo a passo, né? O seu não foi. Não foi. O meu veio depois de uma separação, conhecendo uma pessoa nova, e aconteceu, mas o momento que eu descobri que eu estava grávida foi o momento que eu falei, é isso, é o que eu esperava. Eu percebi que isso estava dentro de mim por toda a minha vida de adulta, assim. Sim. Então foi um momento muito mágico, onde eu me descobri com algo que estava dentro de mim, que eu pensei, esse ser vai estar comigo pro resto da minha vida. Ele vai ser a coisa mais importante que eu vou ter. Então, para mim foi mágico. Que lindo, né? É sobre isso. É Sim. Sobre ser verdadeiro, sobre ser Exato. mãe. Realmente, eu tenho uma tia que uma vez falou, depois que você for mãe, você nunca mais vai se sentir sozinho. Não. Porque mesmo que não esteja presente seu filho, você sabe que você tem alguém no mundo para sempre, né? Eu acredito que acho que é o maior amor que existe na vida, é o amor de uma mãe para um filho. Eu acho.
Eu acho que eu acredito num amor, assim, bem amplo, sabe, Mônica? Mas eu acho que é o amor que a gente não tem as outras partes, né? Exato. Não tem o medo, não tem de É. ser rejeitado, né? Exato. Se você construir uma relação, o filho não vai te rejeitar, né? Claro que... Eu acredito que não, né? Às vezes a gente vê, né, o relacionamento humano hoje em dia tá, eu não sei, eu acho bem complicado, né? Mas assim, eu acho que o amor que uma mãe tem pelo filho, eu acho que é um amor que supera muita coisa. Eu acho que o filho ama muito a mãe, sim, mas eu tenho isso, que acho que uma mãe dificilmente vai abandonar um filho, sempre a gente coloca tudo ele como prioridade. O que eu não sei se é certo, né? Mas é isso, né? É um amor muito forte. Mas sabe que, infelizmente, nem todo mundo tá nessa conexão de mãe, Sim, né? Existem sim. mães que conseguem, né? Sim. Que pelas experiências dela e tudo mais, a gente sabe de relatos, né? Que mãe que não consegue ter esse vínculo, Sim. esse encantamento, às vezes devido às demandas que a criança traz, Claro. né? E todo abrir mão de muitas partes nossas por um tempo, né? Sim. Porque no começo você não conseguiu estar disponível à sua empresa, Sim. né? Tanto assim, agora que seu menino tá com 8, é isso? Isso. Agora não, né? Faz quantos anos que você reformou a farmácia? 2 anos já. Então, 2 né? anos e alguns meses. Então, foi um período que você precisou aí se dedicar mais a ele, e que daí agora que ele tá já, né, Sim. numa outra fase, você conseguiu se voltar a se dedicar Sim. mais. Eu acho Ou que... não. Não, sim, mas como acompanhando o raciocínio, né? Eu acho que a gente tem as fases da vida. Então, eu não me vejo como uma mãe, como, sabe, eu gostaria talvez de ser 100%. Eu acho que a gente tem as fases. Então, ser mãe é estar num turbilhão de emoções. Você se cobrando o tempo todo, você achando que você não é suficiente para o seu filho. Então, mas sempre existe aquele amor ali no fundo do coração, mesmo quando você tá brava com ele, quando você quer que ele suma de perto de você, que você quer um tempo, me dá um tempo para eu pensar, para eu respirar, para eu tomar um banho tranquila. Mas o amor tá ali dentro muito forte. É esse o raciocínio, né? Então, mas eu entendo que existem mulheres que não conseguem naquele momento dar toda a atenção ou melhor de si ou estar presente. Eu entendo isso, mas no coração ali dentro, o filho sempre vai ser a pessoa que a gente mais ama ali na Terra, né? Que bom, né? Que sorte do Felipe, né? Ter essa E minha. mãe, né? E sua, Exato. Exato. Muito bom. E depois da maternidade, mudou alguma coisa o seu olhar para o seu negócio, né? Você que lida com a saúde de uma maneira, né? Depois que você passou por esses desafios do maternar, dessas demandas físicas, né? Falta de sono, né? Privação do sono, né? Privação de tempo para você. Sim. Mudou o seu olhar para sua empresa, para a farmácia? Sim, eu acho que assim, né? Eu sempre mexi com cuidar das pessoas, né? A minha profissão é essa. Mas depois que você se torna mãe, você tem um outro olhar, muda essa forma de você olhar em como cuidar. Então, acho que a gente consegue se conectar mais, principalmente com as mães ou as pessoas que vão procurar a farmácia. A gente tem uma conexão maior. Aumenta o nosso... eu acho que o afeto que a gente traz dentro da gente, a gente consegue transbordar para as outras pessoas. Eu percebo que eu consigo entender melhor. Às vezes alguém que vai no desespero, com ansiedade, com necessidades, né, mais rápidas. Então, acho que muda o olhar de como cuidar. O afeto que surge dentro da gente. Então, eu percebi que eu consegui me conectar mais com os clientes. Que bom, né? Sim. Traz uma sensibilidade, né? Sim. De se colocar no lugar do outro, né? Porque antes de ser mãe, a gente acaba julgando mesmo, né? Sim. Achando que, não é tudo isso. Exato. Ela que... Né? E depois que a gente fala, eita, achei que ia dar conta mais fácil, pera lá, né? Sim, Opa, não sei, né, no seu caso, mas eu sempre gostei de criança, já estudava sobre o desenvolvimento da criança, achei que ia tirar, assim, super de letra, né?
E aí, Não, os Deus me desafios. mandou a Elisa, que é uma criança extremamente desafiadora, e eu dou muito graça a todos os desafios dela quando eu estou bem, né? Depois Exatamente. que o conflito aí, o chilique acaba, porque é isso, ela me proporciona aprender e, né, ela que fez eu estar aqui hoje, né? A vontade de ser melhor, de ter mais conhecimento, de como fazer diferente, de não ser essa briga constante dentro de casa, essa culpa, essa cobrança, né? Sim. E tudo mais. Mas é uma loucura, né? A gente uma dá loucura. conta, né? Sim. Imagino de uma empresa. Eu sou funcionária pública, então meu horário era mais certinho, mas agora que eu comecei, né, a co-criar isso, a ser lá, a abrir minha sala como terapeuta, já começa a ficar mais pratinhos para equilibrar, já é mais difícil, né? Exatamente. E a gente conseguir se aceitar, né, nessa questão de que não vamos ser perfeita, que vamos falhar, né? Sim. Podemos falar, Mônica, que a gente, né, Podemos. esquecemos de trazer aos Pois produtos. Eu acho que Pode isso falar? é um exemplo, assim, do meio que a confusão que vira a vida da gente muitas vezes. Que as prioridades mudam, né? Exato. O seu filho, você não esqueceu das demandas dele, esqueceu? Não. Deixou tudo certinho organizado a vida dele, né? Sim, sim. Mas a sacolinha com os seus produtos... Acabou ficando ali do lado da minha bolsa, que eu iria pegar, ficou, infelizmente. E a gente tem aquele momento de culpa, como toda mãe tem, aquela culpa que tá sempre ali no coração, né? Mas acho que imperfeito é perfeito, né? Exato. Acho que esse exemplo traz também para o nosso agora, pro nosso episódio, uma realidade, uma humanização, né? Somos seres humanos, Sim. erramos, estamos aprendendo, né? Sim. É algo que eu tenho trabalhado em mim, porque às vezes eu me cobro muito, nossa, mas você sabe tanto de educação, de comportamento, e aí às vezes tem situações que eu olho para minha filha e falo assim, meu Deus, o que eu faço agora? Exato. Cadê aqui? Onde tá a regrinha mágica para resolver agora, né? E às vezes preciso sair de cena, respirar, porque é o emocional também, né? Sim. Não é só o conhecimento. Quando envolve a emoção, envolve ali outros sentimentos, eu me pego muitas vezes pedindo um conselho para as outras farmacêuticas da farmácia, porque parece que quando envolve você, o seu caso, você precisa ouvir, né? Então, você às vezes precisa ser cuidada também, né? Porque às vezes a gente cuida, fala, né? Prepara fórmulas para os outros, mas às vezes a gente também quer ser cuidada, a gente quer ouvir, quer que as pessoas enxerguem a gente. Ah, isso é uma fala linda, né? Porque Sim. a gente tem essa ânsia desse amor com as crianças, Sim. que a gente tá sempre, né? Doando, né? E assim, às vezes a gente nem chega a perguntar para eles, eu sei que você quer, mas você sabe o que eu quero? Exato. Você sabe, né? Teve um dia que a minha filha estava no parque, ela era bem pequena, e a gente foi voltando a pé com a bicicleta, eu carregando a bicicleta, que ela queria colo. Eu falei, filha, eu não aguento, eu vou carregar um pouquinho, mas você, a bicicleta, né? Não vou dar conta. Eu falei, porque eu não sou uma super heroína. Ela regalou os olhos pra mim e falou assim, não, você não consegue me carregar até minha casa? Sim. Até em casa? Então, assim, a gente também precisa colocar que a gente também é humano, né? Sim. Então, voltando ao esquecimento, por sorte aí, né, eu tenho os meus florais que uso há anos, que é sobre isso, sobre a gente se cuidar, né? Sim. Então, essa demanda que teve para cocriar eu precisei aí de um apoio dos florais, mas fala um pouquinho mais dos outros produtos que você tem. Sim, Natália, quando eu decidi que eu iria ter a minha farmácia, eu sempre gostei do cuidado. Então, eu sempre gostei da prevenção, do cuidado. Então, eu procurei pós-graduação que tivesse a ver com isso. Então, antes mesmo de eu abrir a farmácia, eu fiz uma pós em homeopatia, que eu gosto bastante. Eu me trato com homeopatia, levo meu filho. E daí, comecei a estudar sobre florais, enfim. Mas na farmácia a gente é bem completo, né? A gente tem a alopatia, os medicamentos normais, os controlados, todos os medicamentos que são possíveis manipular. Mas a gente tem esse lado também, a gente também manipula os medicamentos homeopáticos, a gente tem um laboratório exclusivo para isso.
Nós fazemos os florais, que eu acho que ajuda muito a equilibrar nossas emoções. Inclusive, eu, como uma boa farmacêutica, eu já coloquei as gotinhas do Rescue aqui, né, Natália? Emprestei seu floral para poder estar mais tranquila aqui na entrevista, porque o Rescue é para isso, né? Para te deixar aí num momento de maior tensão ali, te resgatar e dar uma tranquilidade maior. Então, eu sou consumidora, eu adoro os nutracêuticos, as fórmulas preventivas. Então... E vamos falar um pouquinho de algo que está, né, muito em alta, e a prevenção da nosso envelhecimento, né? Sim. Mônica é um exemplo de como envelhecer de forma natural aí. Você também lá tem uma linha toda de vocês agora personalizada para isso, não tem? Sim, todo curso que eu faço, eu acabo voltando com 1000 ideias, né? Eu e as outras farmacêuticas, né? Que a gente tem mais 2 farmacêuticas na farmácia. Então, a gente vem com 1000 ideias e a gente adora essa parte preventiva. E hoje as pessoas gostam de se cuidar, gostam de envelhecer não só bonitas, mas com saúde, com disposição. Porque, principalmente as mulheres, né, a gente é multitarefa. Então, a gente precisa estar bem, a gente gosta de se achar muito, né? bem, exato. Então, a gente tem muitas fórmulas ali, que a gente tem algumas até prontas aí, que a gente deixa já, que vai cuidar da sua saúde física, né, da sua pele. Então, hoje a gente tem muita coisa que a gente lança a mão para estar se cuidando, um colágeno, a creatina mesmo, em diversas formas, em goma. Agora a gente está recebendo o caramelo, que fica uma forma fácil. E eu percebo na minha rotina, eu preciso ter coisas práticas. Então, por exemplo, a creatina eu tinha uma dificuldade em consumir, porque às vezes eu saía atrasada para academia, não conseguia diluir. Hoje a gente tem ela em goma e caramelo, então você não tem desculpa para se cuidar. Então, a manipulação tem isso. E essa vivência da maternidade que também te traz esse olhar, de saber que não dá conta, Exato. que a gente esquece, então te faz rever até qual produto você vai fazer, né? Que é bom e prático, né? Tem que encaixar tudo isso na vida da gente, né? Então, eu acho que eu, como consumidora, eu consigo ter uma ampla visão de tudo isso. Mas a gente tem como se cuidar de forma natural, de forma que não vai prejudicar seu organismo, mas existem muitos produtos. E o legal da manipulação é que a gente consegue colocar tudo isso junto. Então, a gente não precisa ter um monte de frasco para estar tomando. Então, a gente consegue montar as fórmulas de acordo com a sua necessidade. Você, Natália, precisa do quê? Você anda cansada, ou você tem, né, gostaria de algo mais para memória, para pele. Então, a gente consegue entender a necessidade da pessoa e fazer algo de acordo com isso. Sim, que legal. E em relação ao seu menino, você acha que ele tem algum interesse por isso? Pela saúde, por cuidado, pela farmácia? Ou ele ainda é muito novo, você não percebe nada? Natália, o Felipe, ele sempre foi uma criança muito curiosa e desde pequeno ele foi muito comunicativo. Então, ele questiona, ele observa, ele tem orgulho do que a mãe faz. Então, todo medicamento da farmácia que ele pega, ele mostra, ele gosta de ver. Muitas vezes eu até tinha que segurar ele um pouco, porque ele falava para nós, minha mãe é como que ele fala? Minha mãe é farmacêutica e dona de farmácia, algo assim, sabe? Com orgulho. Então, eu percebo esse orgulho dele, mas eu não vejo ele como farmacêutico. Até antes desse podcast, eu vi, né, que eu poderia surgir esse assunto. Eu até perguntei, Felipe, você gostaria de ser farmacêutico? Ai, mãe, acho que não. Então, eu vejo que ele tem uma curiosidade sobre a minha profissão, ele sabe o que a gente faz. Mas eu não vejo ele dentro da farmácia. Quando ele vai lá, ele gosta mais de mexer no computador, de mexer nos papéis ali, do que realmente prestar atenção no medicamento. E para você isso? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, eu acho que ele tem que seguir o caminho dele. Sim. Com certeza. Que bom, né? Não ter esse peso aí, né, na vida dele. Sim. Muito bom. E você precisou de muita ajuda na maternidade? Como foi esse começo? Ele foi uma criança tranquila quando era pequenino? Como foi? Conta pra gente. Natália, eu precisei de muita ajuda. Eu, como empresária, eu não tive a minha licença de maternidade.
Então, ali, antes de um mês do meu filho nascer, eu já estava voltando para a farmácia, aos poucos. Então, era aquela correria. O Felipe, ele mamou exclusivamente até os 6 meses e um pouco mais de 2 anos no peito, né? Então, eu ficava entre estar na farmácia o quanto eu pudesse e estar com ele amamentando. Então, eu admiro profundamente as mães que não têm uma rede de apoio. Eu não sei como elas fazem, admiro, já pensei muito nisso e eu não consigo enxergar a minha vida sem as pessoas que estavam comigo. A minha mãe me ajudou muito no início, então, minha mãe, hoje ela já tem 86 anos, né? Na época, não tão mais velha, mas já não era nova, não dirige. Mesmo assim, ela saía da casa dela, ela ia até a minha casa para ficar com o Felipe. Eu tenho uma pessoa, a Marlene, que está comigo desde antes do Felipe nascer, que trata ele com muito carinho. Então, sabe da rotina dele e me apoia muito nisso. E a minha sogra, que assim, né, é o meu leve trás, é o meu apoio, é o que me ajuda sempre que eu preciso. Se for uma madrugada, se eu ligar para dona Fátima, venha que eu preciso da senhora para me ajudar com o Felipe, ela vai. Então, essas pessoas são fundamentais. E o meu marido, óbvio, né, que assim, ele tem um horário muito puxado. Então, o horário dele é mais puxado que o meu de trabalho. Mas ele sempre teve o apoio ali nas decisões definitivas, nas conversas com o Felipe, quando a gente precisa ter. Então, ele é o que me traz a razão. Eu sou emoção e ele acho que é mais a razão de como conduzir essa criação do Felipe. Então, eu sem essas pessoas, eu não sei como eu daria conta de tocar um negócio e ter um filho. É, né? E é sobre isso, né? E a gente trazer o olhar de como a gente precisa ter uma estrutura social, Sim. né? Como a gente precisa ter mesmo apoio, rede de apoio, né? Sim. Acho bonito, vi que você até se emocionou de falar disso, né? Deve te trazer uma gratidão de ter essas pessoas, né? E que não é fraqueza, né? Você ter apoio, né? Eu acho que também muitas mulheres se colocam num lugar de inconscientemente, não é por maldade, de não aceitar. Ela se coloca num lugar que tem que ser ela que tem que fazer, que é, né? Eu me sinto um pouco assim, principalmente quando a Elisa nasceu, eu que queria fazer tudo, eu queria dar banho, eu queria, né? E quanto isso é pesado, né? Por que a gente precisa fazer isso com a gente? Sim. E às vezes se torna pesado para a criança, Sim. né? Porque aí a gente também tá meio sobrecarregada, né? Sim. Não tá na energia. Isso é algo que eu tenho que lidar até hoje. Eu não tenho mãe. E eu sei que inconscientemente, às vezes eu penso, ponho empecilhos em deixar ela com outras pessoas, porque no fundo acho que eu queria deixar com a minha mãe, né? Sim. Então, o quanto a gente precisa conversar sobre isso, de que a gente precisa mesmo de apoio, que a gente pode fazer escolhas, que a gente consegue equilibrar com mais leveza. Claro, quem consegue, né? Quem consegue ter, mas trazer essa consciência, se organizar para isso, né? Tem vezes que não funciona, né? Que o dia a dia vai acontecendo e é nos atropelando. A gente mora em cidades pequenas, mas quem mora em cidade grande, mesmo que mora na mesma cidade que os pais, não tem essa facilidade, né? Mas como que a gente pode tornar isso, né, mais leve? Eu acho, eu tenho uma minha comadre que foi minha doula, né, no parto do Felipe, e ela sempre falou de que se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se não tem uma mãe feliz, você não tem como transmitir isso para o seu filho. Então eu acho que tem momentos que a gente tem que parar. A gente tem que deixar os outros te ajudar mesmo, né? Eu acho que tanto a sua família ou mesmo na empresa, a gente criar uma equipe que te ajude para a gente poder dar essa tranquilidade e essa felicidade que a gente vai ter dentro da gente para o nosso filho. Eu sempre achei que eu ia ser uma mãe, até por eu ter sido mãe mais velha, eu achei que eu ia ser uma mãe super protetora, porque aquilo ficou na minha mente por muito tempo. Aquela criança que nasceu era muito importante, é muito importante na minha vida. Então eu imaginava que o Felipe ia ficar sobre as minhas asas o tempo todo. E com aquele cuidado de nada acontecer. Só que a gente só se descobre como mãe quando a gente é mãe. E eu percebi que eu não sou uma mãe que
gosto de manter ele perto de mim. Eu fico feliz em pessoas que amam ele também e que cuidam bem estar com eles. Eu acho que é saudável para ele também ter esse contato com essas outras pessoas, seja com a pessoa que te ajuda em casa, que é carinhosa, e ele valoriza o trabalho dela, valoriza a presença dela, como as tias, as avós, eu acho isso muito importante. Então, eu acho que isso é saudável para a gente e para a criança. É uma visão minha. Sim, com certeza, né? Mas nem sempre isso é o cenário que a gente consegue ter, né? Mas que bom, e que bom que você tem, que bom que você se permite receber essa ajuda e tem essa gratidão que pareceu aí, né? Nitidamente a você se emocionar. Eu acho que existe só uma verdade na maternidade. Você nunca se prepara para ela. Tudo que você planeja, que você imagina, até a malinha que você faz para a maternidade. Vai faltar algo e vai sobrar algo. Então, assim, a maternidade vem de uma forma que você não sabe como vai ser para você. E tem que respeitar, porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se respeitar, o como a gente quer que seja. Então, não é uma regra para todas as mães que tem que deixar as outras pessoas cuidar do seu filho. Tem que ser algo que seja confortável para a gente. Para o casal, né? Enfim. É isso. É sobre isso, né? Exato. O nome do podcast veio disso também, né? Desse pode, mãe, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Exato. É o que é confortável para você, o que te faz feliz, né? Exato. E eu acho que a maternidade traz uma oportunidade de a gente se autoconhecer, como você falou. Eu achava que eu ia ser uma mãe assim, né? E a gente, daí, vivenciando isso, vai descobrindo como a gente é, quais os nossos valores, porque a gente precisa questionar os nossos valores para saber como passar para eles. Sim. O que a gente quer passar. E às vezes... na vida, pelo menos na minha antes, a gente tem uma rotina tão maluca que a gente vai levando e às vezes não para pensar no que a gente gosta, o que é importante para nós, né? Exato. E o filho vem para a gente dar essa pausa e falar, não, pera lá, mas o que eu quero que é importante para mim, né? Então, entre o sim, o não, pode ou não pode, o que são os meus valores, o que é importante para mim, né? Exato. E aí é isso, que daí a gente sai desse lugar de culpa, né? É trazer mesmo conhecimento, consciência. Ok, eu escolho, né? Tá mais presente, tá mais ativa, mas eu sei que isso vai me demandar uma canseira ou escolhas, né? E aí Exato. Eu vou escolher abrir mão de um tempo mais para mim e tal, mas aí vem com um pouco mais de leveza, porque é uma coisa que você escolheu. Não é uma coisa assim, eu quero estar na academia, mas não posso porque eu não posso deixar meu filho, né? É sobre isso, Exato. O que traz de leveza para você, Exato. Né? E eu acho que isso muda todo o tempo, né, Natália? Porque a nossa vida não é previsível com uma criança. Então, muitas vezes eu planejo que eu tenho que ir para a farmácia, que aquele dia eu vou fazer uma cotação, que eu tenho coisas para resolver, mas o Felipe às vezes não acorda bem ou algo assim. Então, naquele momento você fala, eu não acredito que eu tinha tudo planejado e agora não vai dar certo. E você tem que mudar os planos, daí você muda pensando no que você tinha que fazer. Então, é esse turbilhão, é isso. É mudar os planos, mudar às vezes as escolhas em decorrência daquela coisa imprevista que é a vida da gente. Isso foi bem bonito, né? De falar, mudar as escolhas. Exato. Hoje, às vezes, eu escolho estar mais presente, mas a hora que eu vivi isso, falei, eita, mas eu não tô dando conta. Então, posso escolher, né? E a vida é bonita, eu acho que por isso, porque... Exato. Não somos seres acabados, né? Estamos em processo, né? Eu acho que a vida em geral é sempre um processo, mas a maternidade vem com algo mais intenso. Você é obrigada, é um chacoalhão. Exato. Ou você para e olha, né? Eu sou uma pessoa um pouco controladora, acho que vem um pouco aí, né? Do balé, tal, de você treinar muito, ter o autocontrole do seu corpo. Então, para mim, às vezes é muito difícil, como você falou, você ter um plano e o negócio não deu certo, né? Então, assim, exige uma inteligência emocional, uma criatividade, né? Que nos faz evoluir muito, né? Se colocar no lugar do outro, né? Do seu filho, né? E assim, aceitar, né? Aceitar que não é, que é isso que tem.
E eu acho que é entender também que a gente não vai ter tudo sob o nosso controle, né? Isso, eu acho que ser mãe, a maior lição que a gente tem é isso. Você não tem tudo sob o seu controle. Porque as coisas mudam, e, enfim, e você, né, como eu falei, você tem todo um planejamento, mas não é assim, a vida não é um caminho reto. E você acha que esse seu olhar, essa sua consciência vem um pouco de você ter sido mãe mais madura? Eu acredito que sim, porque eu acho que também, né, quando você já tem, né, você muda tudo, né, muda os seus anseios. Na época, os meus anseios eram outros, né, e eu já pensava em outras coisas da minha vida, em viajar, enfim, sempre gostei bastante de passear, mas você acaba mudando, então vem a maternidade, você muda a sua vida, você tá dedicada ali para um serzinho, né? Então acaba mudando todo assim o seu caminho, o seu raciocínio, o seu planejamento. Só que assim, para mim a maternidade também veio me dar uma nova visão do futuro. Teve um momento da minha vida, Natália, que eu acho que eu tava já com a minha farmácia estabilizada, indo bem, tudo estabilizado na minha vida. E um dia eu fui fazer uma palestra, fui assistir uma palestra, e o palestrante pediu pra gente anotar numa folha de papel quais eram os nossos sonhos. E eu olhei para aquele papel e eu não tinha o que escrever ali. Antes do Felipe, antes de, sei lá, de novos desafios da minha vida. Eu descobri que você já tinha conquistado sim, o que você queria. Isso já, não é isso, assim, de uma certa forma, se algumas pessoas podem olhar e falar, nossa, que legal, mas não. Ficou um pouco vazio e eu me incomodei muito com aquilo. E hoje eu vejo que quando a gente tem um filho, que a gente tem uma responsabilidade maior, então hoje eu não tenho a opção de parar de trabalhar, né? Eu e meu marido não temos essa opção. A gente tem um filho, a gente tem um futuro ali que vai depender dele também, mas até uma idade eu tenho que estar ali. Então, eu encho minha folha hoje, porque eu quero fazer muita coisa para a farmácia, para minha vida pessoal. Eu acho que a partir do momento que você tira também você um pouco de cena e você coloca uma outra pessoa, aí o que você quer para você também enche uma lista ali, porque você fala, nossa, eu quero voltar a fazer isso, eu quero voltar a ter mais tempo para eu fazer tal, para eu sair tomar um chá com as minhas amigas. Um chá não, né? Tomar uma cerveja à noite com as minhas amigas, enfim. Então, você começa a encher de novo essa lista. Então, para mim, essa mudança veio com isso também, com novos sonhos, novos desejos, novas obrigações. Eu achei que veio iluminar ali o meu futuro, vamos dizer, dar uma luz ali. Traz um gás, né? Um gás. Traz uma motivação, eu preciso, e eu acho que traz também eu preciso ser melhor, né? Sim. Eu quero que ele conheça o meu melhor, né? Exato. Desde a gestação, né? A gente começa a se alimentar melhor. E, infelizmente, às vezes é mais fácil se cuidar pelo outro do que por nós mesmos, né? Exato. E aí a gente começa a descobrir até sobre isso, como é mais fácil cuidar do filho, às vezes, do que de nós, né? Sim. E trazer esse equilíbrio também, né? De ensinar para eles que é importante também cuidar da gente, né? Sim. É um super desafio para mim também. Como você falou, respeitando cada fase, cada demanda da fase da demanda da criança, né? Mas... E você quer falar alguma coisa? Se você quer perguntar alguma coisa, tem alguma dificuldade aí com o seu menino que você gostaria de alguma dica? Ai, Natália, eu acho que as dificuldades, né? A vida é um turbilhão, né? Eu acho que as dificuldades tentar, assim, você enxergar a criança, você imagina que ela seja, assim... Você enxerga, às vezes, problemas que, às vezes, na cabeça da criança não existem. Então, eu vou citar um exemplo, mudando aí de assunto, né? Então, muitas vezes, a maneira que a gente enxerga para um problema não é a mesma maneira que a criança não enxerga para o problema. Então, o Felipe, ele sempre foi uma criança que ele gosta de compartilhar as coisas, ele gosta de compartilhar os brinquedos. Então, ele nunca se importou muito com isso. E daí, a cabeça da mãe já vai lá e preocupa. Nossa, mas
Será que ele tá feliz em deixar de brincar com esse brinquedo, deixar pro amiguinho, mas ele queria esse brinquedo? Então a gente começa a querer colocar na cabeça da criança: filho, mas você, por que você deixou? Você estava brincando, era seu, você precisa ficar com isso. Você, não, mãe, eu não ligo, e para ele tá tudo bem. Então a gente se pergunta, eu já até consultei uma época uma psicóloga infantil, assim, para eu saber como lidar com isso, né? Fugindo do assunto, mas enfim, é Não, algo que super. a gente às vezes quer colocar os nossos pensamentos, o jeito que a gente acha na cabeça da criança, mas para a criança tá tudo bem. O jeito que a gente sente, né? O jeito que a Como gente que a sente. gente estaria sentindo naquela situação, né? Sim. E é isso, a gente tem ainda muitas feridas, né? De como que a gente se sentiu sempre, como nós nos colocamos no mundo quando éramos crianças, que os outros tiravam e a gente tinha que ficar quieto, mas que aquilo incomodava, né? Sim. Que a gente não podia desagradar as pessoas, né? Então, às vezes, como você falou, né? A dor não é deles, é Não é- nossa, nossa. né? E eu acho que a maternidade traz isso pra gente também, o quanto é nosso nas relações, o Exato. quanto não é pessoal. A criança não tá te desafiando, a criança não é contra você, não é uma luta, né? É o quanto que você reage àquilo, quanto aquilo te incomoda e por que que aquilo te incomoda, né? Porque às vezes te tira do controle, porque muda o seu planejamento, porque você tem que se pôr talvez num segundo lugar, ou tem que se pôr em primeiro lugar, Sim. né? Eu acho que essa construção de se autoconhecer quando você vira mãe, que é muito bonito, pelo menos para mim foi, né? E de você querer buscar mais, né? Eu precisei buscar muito conhecimento para saber lidar com o jeito da minha filha, porque eu sou fleumática, então para mim eu sou, mas tá tudo bem. Por que Uhum. você tá brigando? Tá Sim. tudo bem. E ela, como colérica, não tá tudo bem, né? E com muito estudo eu descobri que assim como me irritava, tipo, tudo é uma briga, tudo é uma luta, para que tudo isso? Eu também irritava ela, Sim. porque ela falou assim, meu, mas como assim tá tudo bem? Não tá tudo bem. Por que que essa pessoa tá sempre tudo bem? E Exato. com o tempo ela chegou até a verbalizar para mim, né? Quando eu tentei às vezes acolher ela, que no começo eu queria acolher, abraçar. Por isso que eu falo que é muito além da técnica, né? A conexão. Ela se irritava mais Uhum. com isso. E com o tempo ela ficava nervosa, eu falava, mas se acalma, respira, tal, já não sufocava tanto, mas por vezes ela falava assim, mas eu não sou você. É. Eu não me acalmo igual você, né? E cada criança é de um jeito e cada mãe é de um jeito. Então, quando eu fiquei grávida, eu quis me preparar para isso. Então, eu fui ler livros. E eu imaginava que eu ia conseguir aplicar tudo aquilo. Mas daí vem um ser humano com já a sua programação, o seu jeito. E você tem que se adaptando conforme vai indo. E às vezes você tem dúvida do que. Às vezes eu começo a falar alguma coisa e falo, nossa, eu não deveria falar dessa forma com ele, porque ele é uma criança, mas naquele momento eu estou irritada. É o meu ponto de vista, enfim, a gente acaba errando muitas vezes. A gente acha que a gente erra muitas vezes, né? Mas daí você começa a ver o comportamento do seu filho e você percebe que é muito além daquele momento de irritação ou de colocar o seu ponto de vista ou o que você acha. É toda uma construção da sua convivência em casa, do que você passa no dia a dia para ele, dele observar como é o nosso jeito. Não é só uma situação Não pontual, é só uma situação, né, que a gente tem que Exato. pôr na balança, né? Mas você sabe sobre, né, fazer diferente, foi aquilo que eu dei conta. A PNL fala muito de que se a gente não está tendo o resultado desejado, precisamos mudar a forma que a gente está tentando. fazendo, Sim. né? E é sobre isso, não é sobre sempre acertar, sempre Sim. ter o resultado que você quer, é sobre ter a consciência que você tem opções, escolha. Então, com essa criança não deu certo, nessa situação eu acolher desse jeito,
não tive o resultado que eu queria, como que eu vou ter outro resultado, né? Sim. Né? E é como você falou, às vezes a gente não sabe como eles recebem as coisas, porque às vezes a gente acha que, meu, dei um chilique, vou traumatizar ele pra vida inteira, e às vezes ele tava precisando desse acorda, hein? Vamos lá. Então é tudo muito mais complexo, não tem o certo e o errado, né? Exato. E uma frase que eu gosto muito é: se você tá acertando muito, você tá aprendendo pouco. Exato. Então não queira acertar sempre com seu filho, Sim. porque talvez não esteja tendo conexão. Talvez ele não esteja tendo espaço para se falar, né? Às vezes aquela criança que explode, às vezes é mais fácil, porque você sabe o que ela está pensando, do que aquela que guarda, né? Sim. E é muito bonito o seu olhar e sua preocupação com o seu filho de ver porque muitas crianças às vezes se colocam nesse lugar de que precisa doar e guarda alguma coisa, né? Então você ter abertura, ter dado voz para ele, olha, se isso te incomodar, você me fala, né? E que bom que ele não se incomodava, que bom que ele leva a vida mais sutil, mas que ele saiba que se incomodar, ele pode falar. Ele precisa falar. Né? E aí você vai incutindo isso na cabeça dele, né? Então a gente conversa muito sobre isso. Ele tem muito essa coisa de não querer magoar o amigo. E tudo bem, é legal, mas assim, ele precisa saber o que ele quer também né, na vida, o que ele precisa, o que ele quer naquele momento. E não de uma pode forma. Se permitir se magoar também. Exato, né? Então eu ensino. Então você fala: olha, nesse momento eu estou usando o meu lápis, depois eu posso te emprestar. Ou esse lápis a minha mãe comprou e eu não. Então ele precisa também se posicionar, mas isso é dele, né? Ele vai aprender com o tempo, a gente vai ensinando. E com o tempo ele vai ganhando a percepção que ele tem das coisas, enfim, sabendo se posicionar. Ele tendo voz para isso, saber que ele pode ter um espaço de falar, não que quero, não é errado, né? Ele dizer não às vezes. E que tem jeito, né, de falar, né? Exato. Ser firme, mas com gentileza, né? Com educação, gentileza. Então, então a gente sempre tem como tendo que orientar, né? Ou para cá, ou para lá, né? Tentando sempre buscar o equilíbrio. E nunca é uma vez só, né, Natália? A gente fala várias vezes, e a minha irmã fala, minha irmã tem 2 filhos grandes, ela fala: Mônica, tudo que você está falando hoje, um dia você vai colher. Porque na hora parece que você fala milhões de vezes e nada entra na cabeça. Ela falou: mas um dia tudo isso eles vão corresponder a tudo isso que você tá ensinando. Então é nisso que eu acredito. Eu acho que esse é um grande desafio da educação da infância, porque o que você plantar hoje, o resultado não é amanhã. Não é imediato. E muitas vezes a gente não associa. Assim como as coisas boas vão florescer, as coisas ruins também. E aí, quando acontece, fala assim: não foi por isso. Né? Porque a gente ainda tem uma cultura de não dar voz para as crianças, ou de dar voz daí também, eles podem fazer o que quiser, só criança. Não, pera lá. Exato. Ele é criança, deixa fazer, deixa, né? Então, assim, como lidar com isso e como perceber é muito difícil, porque a distância do resultado é longa, né? Exato. Mas por isso que a gente precisa ter consciência, né? Porque se fez uma coisa aqui que não foi tão legal, antes de colher o resultado, a gente pode mudar, né? Exato. Vai tirando as ervas daninhas, vai pondo outros nutrientes na semente, né? Se deu uma coisa ruim. E eu acho que hoje as crianças, elas entendem melhor. Eu acredito nessa evolução do ser humano, assim. Então, elas já vêm querendo saber. Então, hoje, eu acho que, eu lembro da minha época, meu pai e minha mãe não sentavam para conversar na mesa comigo, explicar as coisas, as decisões que eram tomadas, mesmo sobre mim, ou qualquer coisa que a gente visse. Então, era sempre muito falar baixinho em casa, as crianças não podem ouvir, enfim. Hoje, você não consegue mais. Então, as crianças geralmente estão por dentro dos assuntos, elas entendem, elas raciocinam e elas argumentam. Então, a gente tem que ter essa conversa mais madura, enfim, e eles vão assimilando isso, não no momento, como a gente já falou aqui, mas isso vai plantando essa semente na cabeça deles, explicando os porquês. Acho que na nossa geração a gente era muito podada, né? Eu lembro até hoje, uma vez meu pai foi pintar meu quarto e eu quis ajudar. E meu pai não queria, porque ia estragar, porque ia sujar, vai atrapalhar. Então, assim, a gente também
sempre nasceu curioso, mas a gente era Podada. muito podado, né? E eu lembro da minha mãe falando, a gente pede tanto para elas colaborarem, a hora que quer colaborar você não permite, né? Sim. Então, assim, aí eu lembro depois dele me elogiando, porque daí eu pintei o rodapé, nossa, melhor do que ele, né? Porque daí minha mãe falou, como ela pode ajudar? Ela não vai conseguir pintar tudo, mas ela não pode pintar esse beiralzinho aqui, né? Exato. Então, né, eu lembro disso como uma sabedoria muito e que veio instintivamente na minha mãe, né? Porque ela estava aberta. Enquanto a gente precisa estar aberta. Sim. Como pode? Não Sim. pode, mas será que não pode de outro jeito? Não pode, né? Tem coisas que não pode. Né? Não pode brincar com faca. Exato. Mas vamos então pegar uma colher, se você quer bater, Sim. enfim, né? É o como fazer, né? Existe essa interação maior dentro da casa, eu consigo enxergar isso. E nem é culpa dos nossos pais, era a maneira que eles eram criados, como eles enxergavam a vida. Eles não tinham toda a consciência, toda a informação que a gente tem, Exato. né? Não dá para comparar, né? E eles hoje, se a gente deixar as informações das crianças, só o que eles veem fora de casa, é complicado, né? Porque às vezes é muito diferente do que você quer para o seu filho. Então, a gente tem que conversar sobre os assuntos dentro de casa para você, tá? Porque fora de casa ele vai ter com quem conversar sobre vários assuntos. Então, a gente precisa colocar também o que a gente acredita e o nosso ponto de vista para o nosso filho. Sim, né? Ter esse espaço, né, de conexão, né? Exato. E se você pudesse deixar uma mensagem para as mães que pensam em começar, em empreender, ou que são empreendedoras e pensam em ser mãe, qual conselho você deixaria para elas? Bom, Natália, de acordo com, assim, eu acho que, de acordo com a minha vida, como foi a minha vida, tá? Eu acho que tudo que você faz, que você tem conhecimento, você tem preparação para fazer. Isso eu estou falando de empresa. Então, se você conhece o que você vai fazer, você tem vontade, dedicação, dá certo. Então, eu acho que nunca vai existir um momento ideal para você fazer algo na sua vida, até mesmo ter um filho, porque na minha vida veio num momento inusitado e deu tudo certo. Então, eu digo que vai com amor, com conhecimento e dedicação, porque dá certo. Se não der, alguma coisa de bom você vai tirar de toda essa estrada que você percorreu. Então, eu acho que a gente é isso. E sempre, eu não tenho uma visão romântica de ser mãe. Eu acho que a gente, né, que vive esse turbilhão, a gente sabe. Acho que, graças a Deus, esse estereótipo tá sendo acabado, né? Então não existe um romantismo ali em ser mãe. E ser empreendedora também é muitas vezes se sentir sozinho. Então você tem ali equilibrando pratos numa corda bamba o tempo todo. Mas assim, quando eu olho para trás da minha vida, eu vi que eu dei conta do meu jeito, esquecendo coisas como eu esqueci hoje, de trazer, se culpando por isso o tempo todo, mas eu cheguei até aqui. Então dá certo, a gente consegue. Eu acho que a gente tem que valorizar e agradecer muito as pessoas que caminham com você. Então, para que tudo isso acontecesse, eu tive uma rede de apoio com o meu filho, eu tive uma equipe que me apoiou e que tem o mesmo visão de mim do negócio. Então, as pessoas que trabalham comigo, eu consegui com que viessem essas pessoas que pensam igual a mim e que vestem a camisa da empresa, porque sem elas também nada disso seria possível. Então, a gente tem que construir tudo isso. E do resto é fazer com amor, com paixão, com conhecimento que dá certo. Começar, né? Começar é o mais difícil. Sabe que eu não sou empreendedora, mas ouvindo você, ouvindo a Jo no episódio 1, me vem um link muito grande, como ser empresária precisa de conhecimento, é solitário, é uma demanda muito grande, precisa de rede de apoio, tem pontos muito parecidos com a maternidade, né? Porque eu acho que a gente deve se preparar, claro que emocionalmente muito difícil, vai vir
Assim como empreender, por mais que você se prepare, tenha conhecimento, vão vir desafios, e a maternidade também, mas que é bom a gente trazer esse olhar que a gente precisa estudar um pouco para ser mãe, Sim. não superficialmente, né? Porque hoje em dia tem milhões de mensagens aí nas Exato. redes sociais, mas estudar o que te traz valor, entender que vai ser um momento solitário, que você Sim. precisa de uma rede de apoio, né? São duas coisas bem desafiadoras para conseguir equilibrá-las, não? E eu acho que, assim, o que a gente está fazendo hoje, um podcast que fala sobre o assunto, isso é muito importante, porque eu acho que você ouvir a outra mãe dizendo que ela não deu conta, que ela errou, tira uma culpa de dentro da gente. Então, eu gosto, tanto na minha profissão, eu gosto muito de conversar com outros empreendedores de farmácia de manipulação, porque eu vejo que as dores que eles têm são as mesmas que eu tenho. Então, assim, apesar da solidão, devido a essa solidão, a gente busca esses grupos que passam os mesmos desafios que a gente. Então, conversar com outros farmacêuticos que têm farmácia de manipulação vão me dar um certo conforto. E você falar sobre a maternidade, ouvir que toda mãe erra, toda mãe se sente culpada, toda mãe às vezes não consegue acompanhar a lição de casa do seu filho e tá tudo bem. Isso é muito reconfortante pra gente, isso é muito importante mesmo. E que mesmo com um monte de estudo, às vezes a gente fica perdida Sim. no turbilhão emocional ali, o que eu faço, como eu faço agora, né? Exatamente. Claro que a experiência, o estudo nos traz uma bagagem, mas reconhecer que a gente é ser humano e tudo bem, né? E aceitar o erro. E tentar melhorar, óbvio, você vai aprender. Da próxima vez, talvez eu faça diferente, até para me respeitar mais ou conseguir melhorar com meu filho. Mas aceitar que a gente é ser humano e nem tudo vai ser como a gente gostaria. Mas o imperfeito é perfeito, né? Exato. Ele que nos movimenta, né? Eu faço parte de uma comunidade que chama Estrelas Guia, que vem de um estudo que chama Disciplina do Equilíbrio, que eu gosto muito e fala muito que a gente precisava estudar para ser pai e mãe, e que é de uma psicopedagoga que eu adoro, Isamina Tel, e eu lembro de uma frase quando meu pai não vivenciou, né? A geração deles não vivenciaram, né? A maternidade, a paternidade, era outra sociedade, tinha que trabalhar e tal. E quando a segunda neta dele nasceu lá na Austrália, ele foi com o intuito de cuidar da primeira, para ela não se sentir muito sozinha. E quando ele chegou, eu queria saber como foi, como era a nenê, como, né? Ele chegou acabado e falou assim, uma loucura ter dois. Ai, acho que todo mundo tinha que estudar para fazer pedagogia, porque, nossa, sua irmã consegue lidar com umas coisas que eu não consigo lidar, porque a mais velha começou a escapar, às vezes, um xixi que não escapava de noite. Ele que estava dormindo com ela tinha que acordar. E ele não entendendo como assim todo esse processo, né? E é sobre isso, né? Mas trazer o conhecimento com a leveza de que a gente é um ser humano, né? De que a gente tem escolhas e opções e podemos estar mudando o tempo todo. Exatamente, a gente pode voltar atrás e mudar e fazer diferente e tá tudo bem. E muito obrigada pela parceria, por você estar aqui, por se abrir, né, de uma forma tão aí honesta, falar, né, das suas dificuldades, sim. E agora, né, se as pessoas tiverem interesse, querer buscar aí os seus produtos, conhecer mais sobre a sua farmácia, vocês conseguem entregar nas cidades, eu acho que da região, não é? Não só no Cerquilho. Hoje eu acho que já é, né, mais fácil. A gente às vezes manda medicação até para fora de estado, então tem muitos clientes que mudaram de cidade ou de estado. Já tivemos demanda até fora do país, mas já é um pouco mais complicado. Mas a gente consegue enviar, né? A gente tem o nosso Instagram também, que a gente sempre posta as novidades ali, Farmácia Arte Essência. Então fala de lá Cerquilho. pra eles como então, Instagram, eles acham vocês. Instagram é Farmácia Arte Essência de Cerquilho. Então lá a gente coloca as novidades, né? Coloca sobre alguns assuntos técnicos, enfim, dos medicamentos, dos nutracêuticos, né? Que a gente pode estar falando.
A gente tem um canal de atendimento, que hoje o WhatsApp é fundamental, né? Sim. Então, a gente tem o nosso WhatsApp também, que atende. E eles encontram na bio lá da Instagram. A gente tem o nosso site também, da Farmácia Arte Essência, né? E tem no Instagram também, tem o nosso número do WhatsApp. Eu mesma, para praticidade de mãe, uso o WhatsApp. Sim, a gente tem um sistema de entrega por correio para fora da cidade, tem o motoboy na cidade, então isso não é desculpa. Né? Exato. Exato, se cuidar agora tá mais fácil, tá mais fácil, né? Exato. Ai, muito obrigada, então. Eu que agradeço, Natália, agradeço ao pessoal que assistiu esse programa. Me perdoem as minhas opiniões pessoais, né? É uma vivência minha, é como eu enxergo a minha vida. Então, lindo, mas né? foi um prazer falar sobre isso, sobre a maternidade, que foi algo que transformou a minha vida, e sobre a minha profissão, a farmácia, que é algo também que me transformou sempre e que eu vivo isso, respiro, enfim. Que linda. E eu agradeço muito novamente aos parceiros, a Gargamel Produções, a Camu Camu Confecção Infantil, a Xuxa Store, a Arte Essência, a Farmácia de Manipulação da Mônica. E se você está gostando desse conteúdo, me segue lá. Né? Eu também tenho um canal no Instagram, Natália Roedel, do YouTube. Se inscreva aí. E precisando, sou terapeuta materno-infantil, também tenho meu contato via WhatsApp. Precisando de orientações aí, ou querendo se preparar para ser mãe, querendo aí um apoio, um auxílio, sim. E também sou palestrante, se precisar aí as escolas que eu costumo ir e para orientar aí esses pais, fazer essa conexão da família, falar sobre saúde mental, ajudar aí a capacitar os profissionais, os professores a olhar aí para as crianças com um olhar mais individualizado, tá? Contem comigo. Um grande beijo, até o próximo.